E está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso programa favorito, Era uma Vez na América. Meu nome é Heitor, sou médico residente de anestesia aqui nos Estados Unidos. Normalmente eu gravo meus vídeos com minha esposa, a belíssima Natália, só que estou de plantão, então decidi fazer um tema que cabe mais a anestesia especificamente. E vou falar um pouquinho sobre fellowship em anestésia. Fellow nada mais é do que a especialização. Só citando um exemplo, quem faz clínica médica, internal medicine, fazer endócrino, ou fazer reumato, ou fazer cardíaca, aqui nos Estados Unidos a gente chama isso de fellowship. Em anestésio, os fellowships que a gente tem é para transplante, neuro, intensivista, pediatria, cardíaca, dor, obstetrícia, intervenção nas vias aéreas e regional, que é fazer bloqueios. E o processo, eles normalmente duram um ano para anestesia, podendo ter pequenas variações, mas em geral em anestesia dura um ano, e enquanto para clínica médica tende a durar 3 anos, ou seja lá quanto for, mas eu não vou comentar muito sobre isso, porque não é minha especialidade. De qualquer forma, é isso, a aplicação da gente acontece em torno do terceiro ano de residência, lembrando que aqui são 4, então no terceiro ano, na metade do terceiro ano, você já está aplicando para o seu fellow e você tende a saber o resultado no início do 4º ano. Então você já sabe, durante o seu 4º ano inteiro, qual é o destino que você vai ter no final da sua residência, para onde você vai, o que é que você vai fazer. Esse é o processo comum para a gente da anestesia. Para outras especialidades, como clínica médica e pediatria, eles tendem a fazer esse processo apenas no último ano de residência. Para eles é também o terceiro ano, só que a residência deles são só 3 anos. Essa é uma das grandes diferenças que a gente tem entre especialidades. E quais são as vantagens de se fazer um fellowship? Número 1 é que você vai adquirir um conhecimento a mais sobre determinada área que é do seu interesse. Fora isso, você vai aprender a fazer certos procedimentos que o médico anestesista generalista tende a não fazer. Pode abrir portas, pode ter pessoas que estão procurando algum médico com aquela área de interesse um pouco mais focada e pode aumentar seu salário uma vez que você começa a trabalhar no mundo externo, fora o ambiente acadêmico. As desvantagens. Número 1, você está adiando um ano de entrada no mercado de trabalho. Esse um ano de entrada no mercado de trabalho tem seus poréns. É menos networking que você faz, é mais tempo que você perde para achar um emprego que você tem interesse. Normalmente aqui, com o tempo que você vai passando, você vai ganhando bônus, e aí você vai meio que perder essa oportunidade, ou tipo, vai atrasar essa oportunidade. E sem contar que o salário do attending é completamente distinto do salário do residente, é muito maior. Então, uma quantidade de dinheiro razoável que você perde de ganhar, que é muito difícil recuperar, mesmo que seu salário seja maior, uma vez que você tenha feito seu fellow e agora seja um médico anestesista com treinamento específico que ganha um pouco mais. Sem contar que é um ano extremamente puxado. Em geral, os fellowships de anestesia é um ano que você vai estar de plantão basicamente um ano todo. Sua vida vai ser extremamente mais focada. É bem complicado. E, por fim, dependendo do que você estiver fazendo, seu interesse, ele pode até fechar certas portas. Porque já que você tem um certo treinamento a mais naquela determinada área, todos aqueles casos que são daquela área vão empurrar para você. E aqueles outros que você gostaria de fazer, você vê que vai perder oportunidade. Digamos que você fez cardíaca, mas você também gosta de fazer obstetrícia. Você, com o tempo, vai cada vez mais perder a oportunidade de fazer obstetrícia, porque vão botar para outras pessoas no grupo fazer, enquanto vão ficar jogando os casos de cardíaca para você. A mesma coisa pode acontecer com qualquer outra especialidade. O grande problema também em relação a muitos desses fellowships é que, na verdade verdadeira, não abre tantas portas assim. Existem umas 5 especialidades que realmente abrem portas, que realmente vai abrir um leque de conhecimento e procedimentos que vai te levar além.
e outros fellowships que simplesmente um anestesista geral, uma vez que ele termina a residência, ele é muito bom, e aí não adiciona tanto valor, você provavelmente não vai ganhar mais dinheiro por isso, e não é tão bem visto assim, então não faz tanta diferença na hora do vamos ver, a não ser que você queira trabalhar em ambiente acadêmico. Caso você queira seja um professor de universidade e você queira, como professor daquela universidade, focar mais em neuro, por exemplo, é quando uma especialidade como neuro vale a pena. É quando o transplante vale a pena. O problema, que depois eu posso falar em outro vídeo, é que em ambiente acadêmico o seu salário tende a ser bem menor e tem outras repercussões que vêm com o trabalho universitário. E sendo isso tudo dito, quais são aqui as especialidades que são mais procuradas entre os residentes americanos, entre os meus colegas? Regional é quando você faz bloqueios. Todo anestesista aqui sai sabendo fazer bloqueios em geral, sabe os principais bloqueios, só que às vezes você fazendo regional, primeiro que vai abrir a oportunidade de você ser professor de universidades. Então, se você for seu foco, é quando você faz esse fellow. Fora isso, algumas pessoas querem ser o guia da prática deles em relação do hospital deles em relação a esses bloqueios, que é ajudar as pessoas mais velhas que não estão acostumadas com essas novas técnicas a se atualizarem. No final das contas, não aumenta tanto o salário assim, mas tem um certo valor de mercado que você fica um pouco mais contratável, digamos. UTI, intensivista. Não é muito procurado entre a gente, embora sejam entre as especialidades que algumas pessoas ainda procuram, mas não é tão procurado assim. Afinal, o dia a dia do intensivista é bem diferente do dia a dia do anestésio, e muitos de nós não tem tanto interesse em ficar evoluindo o paciente, em fazendo evolução, enfim, lidar com problemas do dia a dia de quem se toca em enfermaria. A gente prefere ficar no centro cirúrgico, mas você pelo menos aprende a cuidar melhor do que qualquer outra pessoa, a cuidar desses pacientes de intensivistas, de cuidados intensivos, principalmente voltado para cuidados intensivos pós-cirúrgicos. É a nossa principal área de atuação na UTI. Dor abre um leque de possibilidades bem maior. O mercado sobe e desce com muita variabilidade. Poucos anos atrás, dor era a especialidade mais difícil de se entrar, extremamente concorrida. E agora, no exato momento, o mercado está um pouquinho superlotado, e aí a especialidade já não está mais tão disputada, as pessoas já não estão olhando mais com tantos bons olhos assim. Mas enfim, você vai aprender a fazer procedimentos invasivos para controles crônicos da dor. E em geral, você precisa ter um treinamento específico nesses procedimentos, que a gente não ganha esse treinamento para ser proficiente durante a residência. E a vantagem é que você vai ter sua própria clínica, então você vai ter horário de clínica, você não vai precisar dar plantão com tanta frequência, ou nem sequer precisar dar plantão ou trabalhar finais de semana, que é o dia a dia do anestesista. Pediátrica. O fellowship pediátrica é principalmente para quem quer trabalhar em hospitais infantis, e principalmente hospitais que prestam cuidado para crianças com malformações ou prematuros, crianças muito pequenininhas, para cirurgias do dia a dia, crianças de 1 ano e meio, 2 anos em diante, qualquer anestesista geral é capaz de fazer, mas para aqueles casos mais específicos, com cuidado maior, um transplante pediátrico, normalmente você vai precisar de uma pessoa que seja treinada em pediatria especificamente. Você tende a ter que trabalhar em hospitais universitários, que vem com todas as repercussões que isso pode ser citado em outro vídeo. E por fim, outra que nesse momento é a especialidade mais disputada, é cardíaca, que vai te abrir um leque de possibilidades bem maior. O mercado está extremamente em alta para essa especialidade. Você vai ganhar um treinamento bem intenso e vai estar bem confortável trabalhando com pacientes muito doentes.
vai sair proficiente em eco transesofágico. Aqui todo anestesista tem que ser capaz de fazer eco transesofágico, mas o anestesista cardíaco, ele vai estar fazendo isso literalmente todo santo dia, várias vezes por dia. Logo, a capacidade dele em fazer vai ser inúmeras vezes a minha capacidade de fazer, que eu vou estar fazendo uma vez perdida a outra. E aí são essas principais especialidades que são as mais concorridas, e especialmente cardíaca e dor são as que têm maior chance de aumentar, incrementar seu salário, e as outras é meio termo, com mais chance de regional, vai manter igual a todo mundo, e as outras pode até que você perca um pouco de salário. Minha dica agora para quem é anestesista em outro país, principalmente, obviamente, no Brasil, e quer vir aqui para os Estados Unidos. Eu conheço algumas pessoas que vieram para cá, fizeram um fellowship aqui. Com isso, eles ficaram conhecidos pelos programas, mostraram as capacidades técnicas de cada um e ganharam as cartas de recomendação. E assim, com o passar do tempo, acabaram ingressando em um programa de residência aqui e seguindo adiante. As especialidades que isso é mais fácil de acontecer é transplante, OB e neuro, porque em geral a gente não procura tantas especialidades. Transplante é basicamente uma especialidade dominada por médicos que vieram de outros países fazer o fellow. Mas saiba que várias outras pessoas já descobriram esse processo, não é nada novo. Então, mesmo fazendo isso, você ainda vai precisar ter boas notas, você ainda vai precisar se envolver com pesquisa, ainda vai precisar montar seu currículo adequado para dar um match na residência. Mas existe esse caminho que você começa a exercer aqui e conhecer as pessoas e fazer esse networking. E com tudo isso dito, qual foi a minha decisão? Como eu falei, já estou no terceiro ano de residência, os processos de aplicação para tudo isso já aconteceu. E minha decisão foi começar a trabalhar. Eu decidi não fazer nenhuma subespecialização. Eu acho que não vai agregar a mim especificamente nenhum valor das coisas que eles podem trazer. Eu não valorizo tanto. Então, eu preferi optar por começar a trabalhar sem terminar a residência. E é isso. Acho que eu consegui cobrir quase tudo que eu queria cobrir. Se tiver alguma pergunta, comenta aí, que assim que dá um tempinho eu respondo. E é isso. Cruz, cruz, cruz. Tchau.